E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, sim, iniciamos a cobertura desse super evento que acontece hoje, o confronto das gerações. Duas gerações do nosso xadrez se enfrentando ao vivo e a cores, e estaremos ao vivo às 16 horas, acompanhando tudo de camarote. E as duas equipes vão ser formadas por eles. A nova geração, Luiz Paulo Supi, Krikor e Fir, contra ninguém mais e ninguém menos que Rafael Leitão, Milos e Veskov. Vai ser muito legal de acompanhar. E para esquentando o hype desse super evento, hoje eu vou trazer aqui os 6 checkmates mais brilhantes dessa turma, pra gente já saber quem pode levar uma certa vantagem ou não. Então te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta e às maravilhas desses mates agora. E claro, como não poderia ficar de fora, para falar de Luiz Paulo Supi, tem que trazer o mate inacreditável contra ele. Quem? Magnus Carlsen, o atual campeão mundial de xadrez. Essa partida aconteceu no ano de 2020, era uma partida online, mas não pode ficar de fora. Nessa posição jogava o Magnus, que estava guiando as peças pretas, e o Magnus aqui jogou o lance Dama F5, uma ideia bem direta e concreta, de pressionar aqui o bispo na casa de F4, aguardando que o Supi fizesse uma defesa para esse bispo, mas não. O Supi não defendeu de forma direta. O Supi aqui jogou um lance super dinâmico, criando uma ameaça terrível. Ele jogou torre de F1, ameaçando mate com torre em A8. Bom, o norueguês, se dando conta disso, preparou aqui a defesa dele. Ele jogou rei C8, que é um lance muito lógico, que traz a ideia contra a torre A8, escapar com o rei aqui pela casa de D7. O problema é que o Supi aqui encontrou um artifício terrível que força o abandono das pretas. Que lance foi o super famoso Dama C6, que arrebata a partida. E nessa posição, Magnus Carlsen, melhor jogador de xadrez do mundo, fez o quê? Abandonou essa partida. Mas vocês devem estar se perguntando, mas por que, Rafael? Por que que o Magnus não tomou essa dama? Então, o tema que surge é que o Supi agora retoma de peão, e observem que tomando de peão, ele cobre as duas casas de fuga do rei, ou seja, ele volta a ameaçar mate com torre em A8. Única forma das pretas viverem um pouco mais nessa posição seria jogar o lance dama B1, que traz a ideia de cheque, forçando agora o lance torre por B1, e agora volta a ter a ameaça de mate na casa de A8, mas aqui as pretas podem jogar o lance rei B8, agora impedindo o torre A8. O problema é que nessa posição as brancas podem dobrar de novo aqui, e agora a ideia de mate volta a ser terrível. Para durar mais um pouquinho, poderia jogar o lance bispo A3, mas depois de torre por A3 é imparável, é mate em 1 aqui, não tem mais como se salvar. Então, com certeza, esse checkmate tinha que estar nessa lista da locomotiva do nosso xadrez brasileiro. Então, aqui estamos nós para vermos um dos arremates mais brilhantes da carreira do Krikor. Essa partida aconteceu no ano de 2005. O Krikor jogava de brancas aqui contra o grande mestre cubano Walter Rodrigues, e o Krikor já nessa posição tem um domínio aqui da coluna D terrível. E ele joga aqui um lance bem direto e concreto, que foi o lance bispo H3. A ideia é claríssima. O Krikor ameaça ganhar o cavalo na casa de D7. Bom, nesse momento, o Walter Rodrigues jogou um lance super defensivo. Ele voltou o bispo para dar suporte para D7. Só que aqui, o Krikor joga o número 1 do Stockfish. O lance mais forte da posição. Não é um lance fácil, mas sim um lance brilhante. Ele jogou cavalo D5. Parece que ele está sacrificando uma peça, mas tem uma linha muito profunda com esse lance. Observem que nessa posição o Walter voltou o bispo para B7 para reforçar a tomada aqui do ponto de D5, mas vocês devem estar gritando: Rafael, meu filho, por que que o grande mestre não tomou aqui em D5? Então, se tomasse em D5 vai perder matematicamente, porque aqui o Krikor teria dama por D5, atacando agora a torre na casa de A8, e se vier o lance torre B8 defendendo a torre, então eu tomo em D7 e aqui tá completamente ganho para as brancas, tá? Por quê? Se tomar de bispo, eu jogo dama por E5 cheque e ganho a torre. E se tomar de dama, a mesma coisa. Eu jogo dama por E5 e agora eu posso escolher qual das duas torres eu quero. A de B8 ou a de H8. Dama E6 seria o melhor lance. E aqui as brancas podem tomar a torre de H8 e é só correr por abraço que tá muito ganho. Então depois de cavalo D5, claro, o Walter Rodrigues viu essa linha, jogou o lance bispo B7 e aqui o Krikor joga outro lance muito forte. Ele joga a bomba.
Cavalo C7. Bom, esse lance traz a ideia do duplo, mas ele largou o cavalo aqui no oco, no vazio. E nessa posição, o grande mestre tomou esse cavalo. Só que agora o Krikor faz bispo por D7, e aqui o rei não tem mais escapatória, tá? Aqui já deu problema. Foi jogado o rei D8, bispo em G4, opa, com o cheque descoberto, e depois do lance rei E8, o Krikor aqui bota a cereja do bolo, que foi o lance bispo B6. E nessa posição, o grande mestre Walter Rodrigues fez o quê? O que tem que fazer? Abandonou essa partida. E vocês devem estar gritando, Rafael, meu filho, mas por que ele não tomou aqui em B6? Então, se tomasse, bum, bispo D7, matas com tomates. Então uma partida muito, muito bonita da carreira do nosso querido grande mestre Krikor. Então, pessoal, aqui estamos nós para um brilhante checkmate dele, Alexander Fier, o terror espanhol. E essa partida justamente foi jogada contra um espanhol, o mestre internacional Robert Aloma Vidal. Ela aconteceu no ano de 2018 e o Fier aqui guiava as peças brancas. Depois do lance C4 jogado pelo mestre internacional espanhol, o Fier nessa posição tem um cavalo num posto avançado, um bispo terrível cortando a grande diagonal, só que as peças pesadas do Fier estão todas na primeira fileira. E agora, por onde vem o arremate numa posição como essa? Bom, aqui Alexander Fier larga a bomba, ele joga bispo por E6. Claramente sacrificando o bispo com uma ideia muito direta, abrir a coluna H. Nessa posição, Aloma Vidal fez aqui torre por E6, tomando essa pecinha, e aqui o Fier joga o lance que inicia a linha de arremate, um lance muito forte e não tem como se salvar dessa variante. Ele jogou torre H8. E nessa posição, Robert Aloma Vidal fez o quê? Abandonou essa partida dramática. Mas vocês devem estar se perguntando, por que, Rafael? Por que ele abandonou se o Fier está entregando uma torre inteira? Então, aqui tem uma linha de checkmate muito bonita, onde o Fier vai sacrificar todas as peças, quase, as duas torres. Poderia jogar rei por, seria forçado, e agora o Fier joga torre H1. Observem que tu não pode cobrir de torre, quer dizer, poder pode, a questão é, será que deve? Porque eu tomo em H6, e o peão de G tá cravado aqui pelo bispo de B2. E se voltar o rei para G8, eu entrego a outra torre com a ideia claríssima. Depois de rei por, dama H1, e aqui não tem mais como escapar do mate. Eu vou dar mate forçado na casa de H7. Se cobrir de torre aqui, eu faço dama por, rei G8 e matas com tomates. Então esse aqui foi um checkmate muito bonito da carreira desse super monstro do nosso xadrez brasileiro Alexander Fier. Aqui estamos nós e vamos ver agora os arremates da velha guarda do nosso xadrez brasileiro. E para começar, temos ele, Rafael Leitão. Essa partida foi jogada no ano de 1998. O Rafael Leitão jogava aqui com as peças brancas contra o forte grande mestre russo Alexander Baburin. E essa partida, o próprio Rafael Leitão considera o lance que ele fez nesse momento como o lance mais brilhante da carreira dele. Bom, o Rafael Leitão aqui tem uma posição super normal. A dama tá na casa de E2, o cavalo tá defendido pelo bispo de E3, tem um cavalo em C3, um bispo aqui que busca atividade ainda pela diagonal, e as duas torres aqui na coluna C e D. Bom, parece uma posição super ok, só que o lance que o Rafael Leitão faz aqui é um verdadeiro assombro. Ele jogou cavalo A4, sacrificando a peça inteira. E a ideia ainda não é tão clara no momento que ele faz esse lance. Bom, aqui o Baburin deve ter ficado bem assustado, ele tomou esse cavalo. O Rafael Leitão agora fez bispo por A4, opa, com cheque, e aqui a gente já começa a ver alguns temas surgindo. Por quê? Se tu cobrir esse cheque, eu tô podendo tomar aqui o cavalo ou o bispo e depois tá caindo o bispo em C5 e vira um drama a posição das pretas. Por conta disso, o que o Baburin fez aqui? Jogou rei E7. Saiu do cheque, vai ter o rei no centro, mas tem uma peça de vantagem. Nessa posição, o Rafael Leitão de novo larga a bomba, que ele joga o lance mais forte da posição, que foi o brilhante torre por C5, sacrificando aqui mais material. Bom, o Baburin aqui já deve ter achado muito estranho tudo que estava acontecendo. A questão é, se tomar de dama, eu jogo cavalo F5 cheque e ganho a dama, e aqui eu fico com vantagem material de brancas. Então, o Baburin fez torre por C5. E agora o Rafael Leitão então joga o tema da cravada, cavalo B3, e a ameaça é gravíssima. Ele ameaçou bispo por C5 cheque, ganhando a dama das pretas. Então, de novo, o grande mestre russo defendeu com o lance torre C8, trazendo suporte aqui para a torre. Bom, o Rafael Leitão então fez cavalo por C5,
torre por C5 e de novo volta o tema da cravada com um lance muito monstruoso, B4. A ameaça tá claríssima de novo. Ele ameaçou bispo por C5 cheque, ganhando a dama das pretas. Mas vocês devem estar gritando, Rafael, meu filho, mas tá caindo o peão em B4. Então, o Baburin tomou esse peão e nessa posição o Rafael Leitão fez o lance do abandono. É um lance muito elegante, que foi o lance dama D2. E depois desse lance, o grande mestre russo abandonou essa partida com a cereja do bolo, dama D2, propondo a troca das damas. E vocês devem estar gritando, Rafael, meu guri, por que ele abandonou? Porque tá caindo um bispo aqui, posso trocar as damas ali, por que abandonar? Então, a primeira variante, se tomar esse bispo, leva nada mais, nada menos que mates com tomates com dama D8, a partida acaba. Pra gente ver os riscos que existem nessa posição. E se jogar um lance aqui como dama por D2, então eu faço bispo por C5 cheque e depois vou retomar essa dama. E se vocês estiverem pensando, mas Rafael, meu guri, dá pra voltar e cobrir aqui. Então, se voltar cobrindo, eu faço bispo por D6, rei D8, bispo por E5 com um cheque descoberto e basicamente eu fico com uma torre de vantagem aqui de brancas. Então essa daqui é uma partida brilhante do Rafael Leitão com um lance que exclama 1000, cavalo A4, a cereja do bolo. Seguindo aqui com a velha guarda do xadrez, eu vou mostrar para vocês um checkmate brilhante que aconteceu em 1993, quando o Milos jogava com as peças pretas contra o grande mestre argentino Pablo Zarnicki. Nessa posição, o Milos aqui tinha o cavalo dele na casa de A6 ameaçado, e aqui ele tem a posição muito ativa. Uma torre ativa pela coluna C, um bispo terrível aqui na diagonal, os cavalos saltando para postos avançados, e nessa posição o Milos percebeu aqui o enfraquecimento dessa diagonal e jogou a bomba. Bispo C5. Até aqui não é tão claro como que as pretas ficam ganhas ou melhores nessa posição, porque aqui o Pablo poderia jogar um lance como bispo F2. Não foi o lance jogado, mas se jogasse esse lance também perderia a partida, porque aqui o Milos teria cavalo por E5 com um tema de desvio muito interessante e temas de duplo também. Por quê? Se o argentino tomar esse cavalo, eu jogo bispo por F2 e aqui tá claríssimo. Se tomar o bispo, leva cavalo G4 e opa, perde a dama inteirinha. E se jogar o lance rei H1, saindo dos temas, eu jogo então bispo por E1 e aqui eu já tô com qualidade a mais, já bastaria para ganhar a partida. Claro, o Pablo viu essas continuações e depois desse terrível cheque em C5, ele jogou aqui o lance rei H1. O problema é que o Milos jogou agora o lance cavalo G4, que é muito forte, ameaça vários temas de invasão aqui na casa de E3. O argentino achou que estava sabendo o que estava acontecendo e defendeu essa casa com o lance cavalo C2, lógico e natural. Só que aqui o Milos, ele faz um lance muito forte que exclama 1000. Ele jogou aqui cavalo F2. Rafael, meu filho, o Milos está entregando um cavalo inteiro. Pois é, o argentino pensou a mesma coisa e jogou aqui bispo por F2. O problema é que agora vem o lance cavalo F4, que toca a dama e agora ameaça temas terríveis de mate aqui com bispo por G2, já que a dama está cortada agora com o bispo ali no meio do caminho, interrompendo o contato com G2. Se jogar um lance aqui como dama D2, perde a partida, porque eu jogo aqui bispo por G2, e basicamente, aqui tu não tem muitas opções. Se fizer bispo por G2, mates com tomates. E se simplesmente tirar o rei, Rafaelzinho, se tirar o rei, pois leva mates com tomates também com o cavalo H3. Então não tem como salvar. Por conta disso, depois do super forte cavalo F4, não foi jogado o lance dama D2. Nessa posição, o Pablo Zarnicki jogou aqui dama E4, sacrificando completamente a dama. Bom, o Milos aqui falou, ô meu guri, dama dada, nem olha os dentes. Fez bispo por E4, seguiu então cavalo por E4, ganhando um pouco de material às brancas, só que depois do lance bispo F2, cavalo por F2, vem aqui torre por C4 e volta o mesmo tema. Se tomar em C4, bum, mates com tomates com dama por G2, e nessa posição o Milos tem uma ameaça terrível aqui. Dobrar na coluna C e tá ameaçando ganhar o cavalo. Se o cavalo sai, tá caindo a torre em C1. Então a posição é muito ganha para as pretas. E sim, o argentino Pablo Zarnicki abandonou essa partida genial desse super monstro do nosso xadrez nacional, Gilberto Milos. E como não poderia faltar na nossa lista, o super talentoso Giovanni Vescovi. Eu vou trazer aqui a partida que ele jogou no ano de 1994 com um arremate brilhante.
contra o mestre internacional da Sérvia, o Ranko. Nessa posição, o Veskov jogava com as peças brancas. Observem que o mestre internacional pressiona aqui com a torre e com a dama pela coluna C, e nessa posição, as pretas jogam um lance E5, com a ideia de eliminar esse defensor do ponto de C2. O grande drama aqui é que o Giovanni Veskov, que é um jogador super agressivo, jogava sempre para ganhar, jogou a bomba. Cavalo de G em F5. Um lance muito forte, terrível, um lance muito tático. Bom, o Giovanni com esse lance, ele sacrifica o cavalo, mas está pressionando ali o bispo na casa de E7. Então tu não pode recusar isso daqui. Se tu voltar o bispo, tá caindo em F6 e a posição fica ganha para as brancas. Então, claro, o mestre internacional da Sérvia tomou esse cavaleto e olhou para a cara do Giovanni. Bom, nesse momento, Giovanni Veskov fez então bispo por F6, bispo por F6 foi jogado e agora dama H6, infiltrando com a dama com uma ameaça terrível de tomar agora aqui o peão de F5, abrindo a coluna G e aqui vai ter mate. Por conta disso, o mestre internacional da Sérvia não permitiu que a coluna G fosse aberta, então ele tomou o peão de E4. E nessa posição, o Giovanni, aqui ele faz um lance muito ousado, que é cavalo F5, deixando completamente desprotegido aqui o peãozinho de C2. E o que o mestre internacional jogou? Ele voltou a dama para E6, para a zaga. E vocês devem estar gritando: Rafael, meu filho, por que o mestre internacional não tomou em C2? Então, porque se tomasse em C2, depois do lance rei A1, não tem continuação para o ataque das pretas. E basicamente, eu estou ameaçando agora tomar o bispo e vários temas de checkmate. E se jogar aqui um lance como bispo H8, só defendendo o bispo e mantendo defendida a casa de G7, leva mates com tomates com a bomba, que é cavalo E7. Então tem muitas ameaças aqui para as brancas. Por conta disso, depois de cavalo F5, o mestre internacional viu tudo isso e não tomou esse peão envenenado. Ele voltou a dama para E6 e o Giovanni aqui então jogou G5 e continuou o ataque dele com a ideia de abrir aqui a terrível coluna G na cara do rei das pretas. Foi jogado então o lance bispo F8. E vocês devem estar gritando: Rafael, meu filho, por que ele não tomou aqui em F5? Não poderia jogar esse lance? Então, se tomasse aqui, levaria mate, porque agora eu tomo aqui com cheque descoberto e depois eu jogo dama G7. Vai ter que entregar a dama aqui, isso é o mesmo que abandonar. Então, por conta disso, depois de G5, o mestre internacional voltou o bispo para H8, mantendo a coluna G fechada. E agora G6 é uma bomba nessa posição. Tanto é que o mestre internacional aqui tomou com o peão de F, tentando trocar um pouco de material, diminuir um pouco a tensão, mas a coluna G vai abrir. E vocês de novo podem estar se perguntando: mas Rafael, e se tomar o cavalo agora? E se tomar o cavalo agora, leva mate. Mates com tomates com GH7, olha lá, o rei está completamente trancado e é cheque duplo, é cheque de peão e com a torre de G1 também. Então também não pode jogar isso. Depois da captura aqui em G6, que foi o lance do mestre internacional, o Giovanni Veskov simplesmente retomou. E nessa posição, o mestre internacional da Sérvia fez o quê? Abandonou a partida, porque aqui o rei está completamente exposto. Por exemplo, se jogar aqui dama por F5, seria a melhor continuação. Eu jogo então dama por H7 cheque, rei F8, e agora G7, que é um lance muito forte. Tô ameaçando a promoção, tem que tomar de bispo. Dama por F5, e aqui eu já tô completamente ganho, com peça a mais, a dama caindo, caiu a dama, e o rei tá super exposto, ainda vai ter mate aqui pras brancas. Então, com certeza, uma partida muito marcante na carreira desse super talento, Giovanni Veskov. Então tá aí, pessoal, 6 dos mais brilhantes arremates, esses super gênios do nosso xadrez nacional. Se tu acha que algum dos arremates ficou de fora, comenta aqui embaixo, que eu quero saber, e responde também quem tu acha que leva melhor, a nova geração ou a velha guarda do xadrez. Quero saber. Se tu gostou do vídeo, não esquece do likezão e até os próximos vídeos.